Oi, gente! Hoje nós teremos mais uma aula de recuperação referente ao conteúdo do quarto bimestre. Nós estudaremos a unidade 9, capítulo 2, o emprego da crase. Então, pegue seu material e fique atento à aula de hoje. Eu listei para vocês as atividades referentes ao capítulo, página 47, questões de número 1 a 4 e a realidade aumentada da página 45. Crase, páginas 45 e 46. A crase é a contração, é a fusão da preposição a com o artigo definido feminino a. Na escrita, a crase ela é representada, ela é indicada pelo acento grave, aquele acento ao contrário do acento agudo. A regra geral é a seguinte: nós só devemos usar a crase diante de palavras femininas determinadas pelo artigo definido feminino a ou as e que estejam subordinadas a termos que exijam a preposição a. Uma boa dica para você saber se utiliza a crase ou não é você trocar a palavra feminina que vem depois do a craseado por um equivalente masculino e observar se será necessário o uso da combinação ao, que é a junção da preposição a mais o artigo definido masculino o. Se você trocar por uma palavra masculina e diante dessa palavra ficar a combinação ao, quer dizer que se você colocar uma palavra feminina ali, será obrigatório o uso da crase. Vou à escola. O verbo ir exige a preposição a, porque você vai a algum lugar. A palavra que vem depois, escola, é uma palavra feminina e exige o artigo definido feminino a. Então, nós temos um a preposição exigido pelo verbo ir e um a artigo definido feminino exigido pela palavra escola. Quando nós fazemos a fusão do a preposição com o a artigo definido feminino, nós temos a crase. Vamos testar a nossa dica. Vamos trocar a palavra feminina escola por uma palavra masculina e ver se precisamos utilizar a combinação ao diante da palavra masculina. Vou ao shopping, vou ao salão. Nós precisamos utilizar a combinação ao diante das palavras masculinas. Isso quer dizer que se nós colocarmos uma palavra feminina no lugar das palavras masculinas, precisaremos utilizar a crase. Vou à praia com crase. Também ocorre crase, página 46. 1. Em expressões adverbiais femininas como às vezes, à direita, à vista, à noite, à tarde, às pressas, às escondidas. Às vezes é preciso ter paciência, vire à direita e depois à esquerda. 2. Em expressões que indicam hora, a moda de e a medida que, como gosto de bifes, a moda da casa. Gosto de costelas, a moda americana. Chegou às 3 horas. Minha consulta será às 14 horas. Evoluímos à medida que lemos. A ansiedade da mãe aumenta à medida que se aproxima o parto. 3. Nos pronomes relativos femininos a qual, as quais e nos demonstrativos aquele, aquela, aquilo, se houver necessidade do uso da preposição a antes. Se o verbo exigir a preposição a e após essa preposição eu tiver uma dessas palavrinhas mágicas, a qual, as quais, aquele, aquela ou aquilo, é necessário o uso da crase. Referia-se àquele amigo com amor. O verbo referir-se é verbo transitivo indireto. Você se refere a algo ou a alguém. O verbo referir-se exige a preposição a. E após essa preposição a, nós temos uma das palavrinhas mágicas, o pronome demonstrativo aquele. Por isso, o uso da crase. A moça a qual me referi há pouco está chegando. O verbo referir-se é verbo transitivo indireto e exige a preposição a. E nós temos um pronome relativo após a preposição, a qual. Por isso, o uso da crase. Exemplos.
Voltou para casa à noite, teve um encontro às cegas, saiu às pressas de casa. À noite, às cegas e às pressas são expressões adverbiais femininas, por isso o uso da crase. O advérbio é aquela palavra que apresenta a circunstância em que ocorre a ação verbal. A atenção aumenta à medida que o vestibular se aproxima. Regressamos às 10 horas ao escritório. Comemos uma pizza à moda da casa. Essas 3 frases estão relacionadas à nossa segunda regrinha. Expressões que indicam hora, a moda de e a medida que. Iremos àquele show na praça. Raquel referia-se àquilo que você disse. Essas 2 frases se referem à nossa terceira regrinha. Pronomes relativos femininos, a qual, as quais, e nos demonstrativos, aquele, aquela, aquilo. Iremos, nós temos o verbo ir, que exige a preposição a, e nós temos na sequência um pronome demonstrativo, aquele. Já na segunda frase, nós temos Raquel referia-se àquilo que você disse. Olha o nosso verbo referir-se novamente. Ele é verbo transitivo indireto e exige a preposição a, e veio seguido de um pronome demonstrativo, aquilo, por isso, a crase. Não ocorre crase diante da palavra casa quando essa palavra se refere ao nosso próprio lar, ou seja, não tem um modificador. E também diante da palavra terra, referindo-se ao oposto de mar. Chegou a casa pertencia àquela pessoa, era o seu lar. Foi direto para o quarto e desabou na cama. Assim que o navio chegou à terra, desembarcaram, ou seja, o navio veio do alto mar e chegou à terra firme. 2. Diante de palavras que não exigem artigo feminino, que palavras são essas? Palavras masculinas, verbos, pronomes indefinidos, pronomes de tratamento, pronomes pessoais, palavras femininas plurais que dão ideia de generalização. Não gosto de ir a festas. Aqui a pessoa está generalizando. Ela não gosta de ir a festa nenhuma, sem exceções. Refiro-me a Vossa Excelência. Vossa Excelência é pronome de tratamento, por isso que nós não temos a presença da crase. Refiro-me a ela é pronome pessoal do caso reto, por isso que nós não temos a presença da crase. 3. Entre palavras repetidas, face a face, cara a cara, dia a dia, gota a gota. Ficou cara a cara com seu pior inimigo. Lembrando, palavras repetidas, sem uso da crase. Atenção! Fique atento ao uso do a diante de nomes de lugares, pois alguns admitem artigo e outros não. Qual é a regrinha? Você vai fazer o seguinte. Você vai escrever volto de e colocar o nome da cidade. Se ficar volto de determinado lugar, você não usa a crase. Se ficar volto da determinada cidade, você usa crase. Vou a Barcelona. Barcelona não admite artigo. Como é que eu sei disso? Porque eu vou fazer a nossa regrinha. Volto de Barcelona e não volto da Barcelona. Vou à Bahia. Admite artigo. Volto da Bahia. Olha a nossa contração da preposição de, mais o artigo feminino definido a. Quer dizer que a palavra Bahia aceita artigo. Então, vou à Bahia com crase. É facultativo o uso da crase. Você pode utilizar ou não e as 2 maneiras são corretas. Antes de pronomes possessivos, antes de nomes de mulheres e antes da preposição até. Vamos aos exemplos. Chegou a sua festa. Com crase ou sem crase. As 2 formas são corretas. Entregou a encomenda a Joana. As 2 formas são corretas. Com crase ou sem crase. Foi até a porta. Com crase ou sem crase. Cabe a você decidir como quer escrever. Gente, por hoje é só e até a próxima.